Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas. Toma nas tuas mãos, Senhor, este culto, esta obra. Ó Deus, abençoa grandiosamente a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Ó Deus, que esta noite seja uma noite, Senhor, de grandes bênçãos, de muita edificação espiritual na tua palavra. Abre, Senhor, a tua palavra. Revela, Senhor, a tua vontade. Revela teu querer, Senhor. Irmãos, aqui no capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Coríntios, tem uma orientação espiritual muito valiosa para nós que queremos ter uma vida de comunhão com o Senhor e crescer na presença do Deus Todo-Poderoso. Louvamos a Deus, irmãos, pela tua vida, que você está tendo desejo, vontade de ouvir a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus. A gente fica olhando, irmãos, hoje as pessoas querem a mensagem dinâmica, as pessoas querem a mensagem que faz barulho, a mensagem que movimenta, e nem sempre nós temos observado que Deus está nesses movimentos. As pessoas querem ver alguma coisa acontecer. Quando a Bíblia nos ensina que quando Jesus chega até Tomé, olha para Tomé e diz assim: Tomé, você não pode ser incrédulo, você tem que ser crente, Tomé. Você tem que crer para ver e não ver para crer. Muitas pessoas hoje querem ver alguma coisa, irmãos. Muitas pessoas hoje querem ver algo acontecendo na igreja, quando o que tem que verdadeiramente acontecer na igreja é a presença do Espírito Santo, o poder da palavra, o conhecimento, a graça, a unção de Deus. E Paulo, ele tem uma visão sobre a igreja muito forte. Todos nós conhecemos a história de Paulo, todos nós conhecemos esse homem que outrora era perseguidor da igreja, outrora ele estava ali tentando destruir o povo de Deus, mas aprove a Deus chamá-lo, escolhê-lo, trazer ele para o seu rebanho e usar ele tremendamente. A Bíblia diz que Paulo ele vai pregando, irmãos, e na onde ele vai pregando, ele vai estabelecendo igrejas. A Bíblia diz que aonde Paulo ele vai pregando e ele vai anunciando o Evangelho, à medida que ele vai chegando naquelas cidades, ele vai estabelecendo igrejas. Uma das lugares aonde Paulo passou é esse aqui, a qual nós estamos vendo agora, é a cidade de Corinto. A cidade de Corinto é uma das maiores cidades que existiam na época. A cidade de Corinto era uma cidade grande, uma cidade de uma economia forte, era uma cidade de uma estrutura social muito grande, aquela cidade. E a Bíblia diz que naquela cidade haviam almas que precisavam ouvir a voz de Deus, precisavam receber algo da parte do Senhor. E diz a Bíblia que Paulo então chega àquela cidade, começa a pregar o Evangelho naquela cidade. E a Bíblia diz que naquela cidade algumas pessoas começam a se converter, algumas pessoas começam a entregar o seu coração para Jesus lá em Corinto. E a Bíblia diz que Paulo então entende que naquela cidade Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha um objetivo de levantar um povo dele naquela cidade. Ele então estabelece a igreja, ele deixa a igreja fundada ali na cidade de Corinto. Mas Paulo não é um homem que podia ficar em um lugar só. Segundo a história da vida de Paulo, a biografia da vida de Paulo, Paulo teve 2 ou 3 vezes em Corinto. Uma das vezes que ele esteve naquela cidade, ele passou 2 anos naquela cidade, cuidando, zelando. Mas diz a Bíblia que o Espírito Santo na vida de Paulo, irmãos, trabalhava de uma forma tão tremenda, tão gloriosa, que havia uma chama no coração de Paulo, havia um desejo, havia uma vontade, havia uma alegria no coração de Paulo, para que ele pudesse ir e pregar o Evangelho a outras pessoas. Eu quero nessa noite crer, irmãos, que o meu Espírito Santo que estava na vida de Paulo está na tua vida, está na minha vida, está na nossa vida nessa noite, irmão. Há uma chama no nosso coração, há um desejo, há uma vontade, há uma alegria nesta noite estar na presença do Senhor. E então a Bíblia diz que Paulo, ele então continua pregando e fazendo a obra do Senhor, mas Paulo sai da cidade de Corinto e vai para outros lugares. E a Bíblia diz que Paulo vai a outros lugares, começa a pregar em Éfeso, começa a pregar na Galácia, começa a pregar na Macedônia, e ele começa então a continuar a sua pregação e a sua missão. Cada um de nós, irmãos, na obra de Deus, nós temos um objetivo, temos um propósito. Quando nós conseguimos entender o que é que Deus tem para a nossa vida, quando nós conseguimos entender o que é que Deus quer para a nossa vida, a gente caminha em direção ao propósito de Deus.
Coisa triste, irmãos, é a gente estar na presença de Deus, é a gente estar na igreja, é a gente estar ocupando simplesmente um lugar no meio do povo de Deus. Deus nos escolheu, irmãos, para fazer alguma coisa. Deus nos escolheu para fazer algo para a sua obra. E quando a gente entende isso, quando a gente compreende isso, a gente começa a desfrutar da presença gloriosa e de benefícios do reino de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Paulo vai embora, e Paulo continua pregando, Paulo continua anunciando, Paulo continua levando a mensagem. Mas Paulo, ele não só levava e pregava e ganhava almas, e estabelecia igrejas e ia embora, não. Ele estabelecia a igreja, ele fundava as igrejas, e ele tinha uma preocupação muito grande, em deixar aquela igreja firme na presença de Deus, em deixar aquela igreja com alguém cuidando daquela igreja, deixar aquela igreja aos cuidados de um obreiro, de uma pessoa que tivesse o coração nas coisas de Deus. Ele tinha preocupação em deixar as igrejas aos cuidados daqueles que eram chamados por Deus para fazer uma obra. Então Paulo, ele ia pregar, mas ele deixava alguém cuidando da igreja. Ele ia fazer aquilo que Deus colocava no coração dele, mas ele não deixava as ovelhas que Deus havia dado a eles dispersas, ou sem pastor, ou sem alguém que cuidasse daquelas igrejas. É o que Deus está fazendo no dia de hoje. Deus está levantando muitos homens, Deus está levantando muitas mulheres para ir pregar o Evangelho a muitos lugares, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas os lugares que já estão estabelecidos, Deus sempre levantará alguém para cuidar e para zelar da obra do Senhor. O rebanho do Senhor não vai ficar sozinho. Na parábola da centésima ovelha, a Bíblia diz que aquele pastor de ovelhas, ele percebe que uma das ovelhas se perderam, se foi. Ele tinha 99 ovelhas naquele aprisco, mas diz a Bíblia que ele se preocupou com a ovelha número 100, ou a centésima ovelha. Ele se preocupou com aquela ovelha, e no seu coração havia o desejo de trazer aquela ovelha de novo. Diz a Bíblia que aquele pastor de ovelhas, ele pega aquelas 99 ovelhas e não deixa elas de qualquer maneira dispersas, não. Diz a Bíblia que ele chama um guarda, uma pessoa que guardasse, ficasse ali de segurança, cuidando daquelas ovelhas, e foi em busca daquela que estava perdida. Era o que Paulo tinha no seu coração: buscar os perdidos, alcançar os necessitados. Mas ele sabia que não podia alcançar outras pessoas se aquelas que Deus já tinha feito a obra ficassem dispersas, sem direção e sem quem cuidasse. Mas a Bíblia diz que quando Paulo está fazendo a obra, enquanto Paulo está pregando a palavra de Deus e levando a palavra a muitos outros lugares, diz a Bíblia, aleluia, e Paulo recebe uma notícia. Diz a Bíblia que Paulo recebe um relatório a respeito da igreja de Corinto. E a Bíblia diz que aquele relatório, se você começar a observar todos os 16 capítulos da primeira carta de Paulo, e você observar os outros 13 capítulos da carta, de segunda carta ao Coríntios, a primeira e a segunda, diz a Bíblia, irmãos, que você vai encontrar ali situações que aconteciam na igreja de Corinto. Eu disse aqui que a igreja de Corinto é uma igreja linda, uma igreja grande, uma igreja bonita, uma igreja com pessoas cheias de dons, uma igreja que tinha, segundo a Bíblia, os 9 dons espirituais. E Paulo, no capítulo 12, tem uma preocupação com aquela igreja, é ensinar aquela igreja como utilizar os dons espirituais. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquela igreja de Corinto agora já estabelecida, já formada, aquela igreja já firme, já caminhando, servindo a Deus e ganhando outras almas. Agora aquela igreja está cheia de homens e mulheres que outrora tinham uma vida de pecado, que outrora tinham uma vida de miséria. Quantas pessoas ali, vários pecadores ali, agora transformados, libertos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Paulo recebe notícias daquela igreja, notícias que entristeceu o coração dele, notícias que deixou ele preocupado com aquela igreja. Por quê? Porque as notícias, se por um lado tinham dons espirituais, se por um lado a igreja estava firme, se por um lado a igreja estava crescendo, se por um lado havia salvação de almas naquela igreja e naquela cidade, por outro lado, irmãos, havia muitos defeitos, havia muitas falhas,
havia muitas coisas acontecendo naquela igreja lá em Corinto que não estava agradando a Deus. Quando eu olho, irmãos, para o livro de Corinto, quando eu olho para a igreja de Corinto, irmãos, eu vejo muitas igrejas no dia de hoje. Por que, irmãos? Se por um lado existem atitudes maravilhosas, se por um lado existe salvação de almas, libertação, vidas são renovadas, trabalhos são feitos em nome do Senhor, por outro lado, muitas pessoas querem estabelecer os seus pensamentos, os seus desejos, a sua vontade dentro da igreja, e isso acaba influenciando a obra da igreja. Oh, querido, a Bíblia diz assim, irmãos, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes Deus está pensando algo sobre a nossa vida e nós estamos com outro pensamento que não é o de Deus. E aí, o que acontece? O teu pensamento, o teu sentimento, a tua atitude, a minha atitude, o meu pensamento, muitas vezes interfere nos caminhos e nos pensamentos de Deus. As igrejas hoje deveriam ser cheias do Espírito Santo. As igrejas hoje, por exemplo, no culto como esse, deveria estar essa igreja lotada, irmãos. Por que não está lotada? Porque o seu pensamento, o meu pensamento, o meu caminho, o nosso caminho, vou usar a expressão eu, para ninguém se sentir ofendido aqui, está interferindo naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza, irmãos, que no coração de Deus, no pensamento de Deus, na vontade de Deus, era para que todas essas cadeiras estivessem cheias de vidas, louvando e adorando o nome do Senhor. Aí eu pergunto, irmãos, hoje é culto de doutrina, hoje é culto de ensinamento, hoje é culto da orientação mais importante que a igreja pode ter. Porque você senta e você ouve a voz de Deus, você senta e você reflete. Não é uma palavra hoje simplesmente para massagear o seu ego. Não é uma palavra hoje simplesmente para você, querido, ali se sentir bem, sair daqui alegre com uma palavra bonita, ou uma palavra que agrade o teu coração, o meu coração. Mas essa noite é uma palavra para a gente ouvirmos e a gente refletir no nosso coração, na nossa vida. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Que tipo de fé nós estamos vivendo? O que nós estamos sendo da parte de Deus, irmãos? E a igreja de Corinto nos ensina muito sobre isso. A igreja de Corinto nos ensina muito a respeito de coisas que precisamos dominar na nossa vida, mudar, transformar e deixar que Deus opere Deus trabalhe. Aí Paulo ouve aquelas notícias da igreja de Corinto. Ele ouve que na igreja de Corinto tem muito defeito. Ele ouve que na igreja de Corinto havia uma divisão. Ele ouve que na igreja de Corinto havia dissensões. Ele ouve que na igreja de Corinto que um está dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Ele vê que aquela igreja está dividida. Irmão, se você olhar para a igreja hoje, aleluia, eu digo isso com pesar no coração. Todo mundo quer o seu opinião, todo mundo quer que a sua parte da igreja seja mais importante. Se você perguntar aqui, irmãos, para os irmãos, o que é mais importante na igreja? Um responderia: o mais importante da igreja é o louvor da igreja. Outro diria assim: o mais importante da igreja é a intercessão. O mais importante da igreja é os conjuntos que louvam o nome do Senhor. Outro vai dizer: não, o mais importante da igreja é o corpo de obreiro que a igreja tem. Irmãos, nenhum desses departamentos da igreja vai ter valor se nós tivermos isso em dissensão, em divisão, se cada um puxar para o seu lado, não. Mas se nós estivermos unidos em Cristo Jesus, com o propósito e o objetivo de adorar e exaltar o nome do Senhor, irmão, todos nós seremos abençoados e a igreja vai crescer e vai florescer. Tem pessoas, irmãos, que dizem: eu não vou no culto de doutrina, não dá para ir no culto de doutrina. Mas eu garanto aos irmãos que se hoje fosse uma campanha, se hoje tivesse um pregador aqui de nome, se hoje tivesse um cantor aqui de nome, todo mundo estaria aqui. Por quê, irmãos? Está certo isso? Não, irmãos. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, que você entendeu que não é o cantor, não é o pregador, não é o culto da campanha. Você entendeu que essa noite o que vai edificar a tua vida, o que vai fortalecer a tua vida, o que vai te levantar é o poder dessa palavra na sua vida, irmão. Se você sentir isso, irmão, levante a sua mão e dá glória a Deus esta noite, agora em nome do Senhor neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo então começa, queridos,